E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, vocês sabem disso, eu sou o Rodrigo, de vez em quando aparecendo por aqui. Este é o mestre do terror, mascote máximo desse canal. E esse é outro daqueles nossos videozinhos para bater um papinho, para falar de umas coisinhas aleatórias. Eu tenho tido essas vontades, eu tenho tido esses desejos de vez em quando fazer um vídeo no qual a ideia é conversar um pouco, é falar um pouco, e hoje eu tive mais um. Por quê? Porque eu queria falar dessa fase aqui dos super-heróis Marvel. Eu tenho algumas edições, a fase RGE dos super-heróis da Marvel. É uma das fases mais peculiares do universo Marvel de super-heróis aqui no Brasil, pelo menos pra mim. Talvez menos peculiar do que a fase em que a Block publicava muita coisa, mas bastante peculiar de qualquer jeito. Porque o tratamento que as revistas da Marvel tinham na época nas mãos de RGE e Block, mas vamos nos concentrar na RGE agora, era diferente, né? Você vê, tanto a Block quanto a RGE lançaram um monte de títulos com super-heróis Marvel. Alguns desses títulos até meio inesperados, cara. Tipo, quase todo mundo ganhou revista própria e era curioso. E quando eu era menino, quando eu era moleque e comecei a me interessar por quadrinhos, eu não me importava muito. Aliás, esse é um eufemismo. Eu não me importava absolutamente nada com de onde vinham os quadrinhos que eu estava lendo. As editoras não me importavam. E às vezes eu nem percebia direito. Por que eu não percebia? Porque, como eu já falei certa vez, caía muita edição, né? Muitos quadrinhos que vinham parar na minha mão eram quadrinhos que simplesmente não tinham capa. Às vezes estava faltando umas folhas naqueles quadrinhos e a gente não ligava, cara. Era o que a gente conseguia, era o que a gente tinha, a gente só queria ler. E os quadrinhos da RGE, muitos caíram nas minhas mãos nessas condições, e só muito tempo depois foi que eu fiquei sabendo, né, de que editoras eram. Só algum tempo depois eu peguei as edições assim, comparei e vi que, nossa, essa é Abril, essa é RGE, como é diferente. Mas o tratamento era diferente em tudo. As histórias escolhidas para publicar, a ideia do que era importante ou não era diferente. Eu não tenho nenhuma reserva em falar que, pra mim, não importa aquele papo de que mutilava e o escambau. Era verdade, sim, mutilava bastante, cortava páginas, mudava as coisas. Todos nós sabemos disso. Como eu disse certa vez num vídeo, naquela época grande parte de nós leitores já sabia disso. Porque tinha alguns poucos e mais afortunados leitores que tinham acesso a material americano, e muitas vezes na seção de correio das revistas da Abril, esses caras comentavam que as coisas tinham sido feitas diferentes, e curiosamente a Abril postava essas cartas, né? Era muito doido. Então eu não tenho reservas em falar que pra mim a melhor fase dos quadrinhos de super-herói no Brasil continua sendo a fase da Abril. Eu cresci com essa fase e eu amo as edições da Abril, amo. Mas a fase RGE era sem dúvida interessante. Todas as revistas que eu tenho aqui na mão já apareceram no canal em algum vídeo, né? Todas elas. Eu vou mostrar rapidinho, o foco não é ficar mostrando as edições em si, mas eu vou mostrar rapidinho, né? Eu tenho as super-heróis Marvel. Tenho 3 edições, que inclusive uma é maior que as outras, né? Eu tenho a número 7, que trazia a volta de Morbius e uma parceria do Homem-Aranha com o Tocha Humana aqui. Elas vinham sempre com 2 histórias. A segunda história era Motoqueiro, Fantasma e Coisa. Uma história muito louca, por sinal, né? Num formato um pouco maior que um formatinho. A RGE mudou o formato, né? Não sei porquê.
Depois eu tenho essa daqui que também tem o Homem-Aranha na capa. E também tem o Morbius, olha que curioso. E mais uma história do Coisa, só que dessa vez o Coisa tá com a Mulher-Aranha, né? É uma parceria dele com a Mulher-Aranha. São revistas dos anos 80. É preciso, né, contextualizar isso. E depois eu tenho essa daqui, na qual o Homem-Aranha tá na capa de novo e ele tá enfrentando esse cara ali, que eu esqueci o nome. E aqui embaixo, Coisa e Namor, né, que estão juntos. Sempre nessa mesma pegada. O papel tinha uma densidade um pouquinho diferente. Eram edições muito bem coloridas. E é preciso notar também, e eu acho que isso é importante, é que são edições antigas que publicavam o material mais antigo da Marvel, um material mais simples, numa época em que escrever quadrinhos era mais simples. Então é um material que até na pegada é muito diferente. Nas tramas, a ideia que se queria apresentar ao público era diferente. Cara, isso às vezes me faz uma falta. Eu tenho essa aqui do Incrível Hulk, na qual ele tá com a Arpia na capa. É Arpia o nome dessa cidadã aqui, se não me engano. É uma edição também dos anos 80. Tem uma história do Hulk também lidando com o MODOK aqui. Aí ele tá com a Arpia, eu tô mostrando fora da câmera, eu não tô acostumado. É uma ótima história, e essa é outra coisa que se nota. A Marvel na época produzia histórias, por exemplo, vamos pegar o Hulk de exemplo. O Hulk, monstro gigantesco, monstro literalmente falando, né, um monstro gigante, mais de 2 metros, né, violento e tal. A pegada das histórias era sempre colocá-lo em confronto o máximo possível com criaturas monstruosas, com criaturas gigantescas. Era apelar para essa parte brutal, assim. Ele confrontava, claro, os super-heróis, mas tinha muita coisa assim. E a pegada acabava sendo essa. Era muito comum ver o Hulk nessa situação, enfrentando outras criaturas tão brutais. Depois começaram as fases de Hulk inteligente, Hulk não sei o que. O Hulk acabou entrando naquela coisa que eu falo do dramalhão. O dramalhão me incomoda. Eu parei de acompanhar quadrinhos contemporaneamente falando por causa disso. Eu não tenho paciência pro dramalhão. Como eu sempre digo, mas existem argumentos, pessoas que vão dizer que eu abri mão de muita coisa, que eu tô perdendo muita coisa, e eu não vou discordar. Eu acho muito provável que isso seja verdade. Mas eu me conheço, obviamente. Eu sei do meu gosto. Eu tenho certeza que se eu colocar na balança o que tem de bom que eu tô perdendo com a quantidade de coisas que só iam me aborrecer, a quantidade de coisas que só ia me aborrecer vence disparadamente. E eu prefiro não ler, eu prefiro me ater a quadrinhos antigos. Depois eu tenho essa dos Quatro Fantásticos, na época em que o Quarteto Fantástico era chamado de Os Quatro Fantásticos, né? Também é uma edição de pré-anos 80, essa é de 1979. Tem vídeo no canal dela. Eu falo sobre a história em que eles enfrentam o Toupeira, que o Toupeira tem um plano absolutamente nada a ver. Ficou construindo casas por aí que emitiam um sinal que ele controlava as pessoas. E o Quarteto Fantástico alugou a casa do Toupeira. Como? Como que o Quarteto Fantástico alugou a casa do Toupeira e não sabia? Não verificou? Não foi pela imobiliária? Você entendeu? As tramas eram absurdamente simplistas. Na época, pouquíssimos de nós leitores acharíamos estranho isso. A verdade é essa, pouquíssimos de nós estranharíamos. Hoje em dia a gente lê e fica pensando, mas como que alugou a casa do Toupeira? Né? Não tem nenhuma lógica. Eram quadrinhos de um bom tempo, cara. A fase RGE é uma fase pela qual eu tenho carinho, principalmente a fase do Homem-Aranha, que aliás, o Homem-Aranha tinha grande destaque, né? O Homem-Aranha tinha revista própria, pelo que eu me lembro, e aparecia infinitamente em outras publicações da RGE. Sempre foi um herói muito popular, sempre foi um dos meus prediletos. Uma fase simplista, uma fase que muitas vezes podia até carecer de histórias mais envolventes, mas que compensava isso com objetividade e com diversão simples, diversão garantida. Era gostoso ver o Hulk enfrentando todas as criaturas gigantescas possíveis, arpia, monstros gigantescos,
sei lá, enfrentando o fanático, o Rhino, enfrentando todo tipo de ameaça que fosse, pelo menos fisicamente falando, tão ou mais brutal que ele. Era gostoso ver o Homem-Aranha com seus probleminhas de adolescente, mas enfrentando diversos vilões, interagindo com o quarteto. Quase sempre tinha muita interação com o quarteto, né? Numa mistura de amor e ódio, parecia que se adoravam e ao mesmo tempo não se adoravam. Cara, quanto mais eu leio quadrinhos antigos, mais eu entendo porque eu não quero sair deles. E a fase RGE é para mim uma das fases mais divertidas. Repito, não se compara no meu gosto pessoal à fase da Abril. Nada vai se comparar à fase da Abril. Sou velho, sou teimoso, é disso que eu gosto. Mas a fase RGE tem seu valor. Mas se você gostou desse vídeo, like aí pra mim. E para o bom e velho mestre do terror, relegado aos fundos quando eu tenho que aparecer. Porque em algum momento eu tenho que ter primazia nesse canal, né?